Era o começo de 1984 e Brasília ainda estava aprendendo a existir como cidade cultural. Projetada para ser capital política, construída para abrigar poder e burocracia, a cidade tinha uma arquitetura que parecia deliberadamente hostil à ideia de vida orgânica nas ruas. Não havia becos, não havia esquinas improvisadas, não havia aquela acumulação gradual e caótica de história que faz uma cidade parecer viva. Havia espaço calculado, perspectiva planejada e uma sensação permanente de que tudo estava exatamente onde alguém havia decidido que deveria estar. Para uma geração de jovens que estava descobrindo o rock como forma de expressão, essa frieza arquitetônica não era obstáculo, era combustível. Foi nesse ambiente específico que Renato Russo começou a aparecer, em lugares onde bandas jovens se apresentavam, e foi nesse ambiente que recebeu pela primeira vez o tipo de julgamento que não vem de críticos de revistas nem de executivos da indústria fonográfica, mas de outros jovens, que é o mais difícil de absorver porque é o mais difícil de ignorar. Porque quando você tem 20 e poucos anos e está tentando construir alguma coisa que ainda não tem forma definitiva, o olhar dos seus contemporâneos tem um peso que nenhum argumento racional consegue neutralizar completamente. Renato era alto. Era magro de uma forma que não era apenas física, mas que parecia estética, como se o corpo tivesse sido construído para ocupar o espaço de uma certa forma específica. Tinha aquela presença angular que algumas pessoas achavam imponente e outras achavam estranha. E a linha entre imponente e estranho, quando você tem 20 anos em uma cena musical que ainda está definindo seus próprios critérios, é frequentemente decidida por pessoas que não pensaram muito profundamente sobre onde estão traçando essa linha. A cena de Brasília era pequena o suficiente para que todo mundo se conhecesse, e grande o suficiente para que as hierarquias informais tivessem peso real. Havia os que já tinham uma base de fãs, os que estavam construindo e os que ainda estavam provando que mereciam estar no mesmo espaço que os outros. Renato estava no território de quem precisava provar, e provar em um ambiente onde a estética corporal do rock estava sendo definida em tempo real por referências importadas era mais complicado do que parecia. O rock internacional que chegava ao Brasil naquele período vinha com embalagem visual incluída. Os videoclipes da MTV, que o país acompanhava com o atraso e a distorção de quem recebe um sinal de longe, mostravam corpos que obedeciam a uma certa gramática física. Havia um tipo de presença que o rock parecia exigir, uma combinação de energia física contida e explosiva ao mesmo tempo, de sedução e ameaça em proporções calibradas. E Renato Russo, com sua altura desconfortável, sua magreza que parecia excessiva mesmo para os padrões de uma cena que valorizava a não conformidade, não cabia nessa gramática de forma imediata ou óbvia. As risadas aconteceram de formas diferentes, em momentos diferentes. Não era uma perseguição organizada. Era algo mais difuso e por isso mais difícil de enfrentar. Era o comentário dito em voz baixa, mas alto o suficiente para ser ouvido. Era o olhar trocado entre dois conhecidos quando Renato entrava em um ambiente. Era a piada que circulava sobre o vocalista da Legião Urbana, que parecia mais um professor de literatura do que um roqueiro, que parecia ter saído de um romance do século XIX em vez de um palco de rock, que era magro demais, sério demais, estranho demais para o que a cena parecia querer que seus artistas fossem. Renato ouviu. Renato sempre ouvia tudo. Era uma das características que as pessoas que o conheciam mencionavam com uma espécie de respeito cauteloso. Ele processava o ambiente com uma atenção que não era paranoia, mas que chegava perto o suficiente para que a diferença fosse às vezes difícil de perceber de fora. Sabia quando estava sendo objeto de comentário. Sabia quando o riso em uma mesa próxima tinha algo a ver com ele. E sabia que a resposta que desse a esse tipo de pressão definiria alguma coisa importante sobre quem ele estava escolhendo ser. A reação que ele teve foi a que menos as pessoas esperavam. E foi exatamente essa imprevisibilidade que transformou o episódio em algo que ficou na memória de quem foi testemunha. Em vez de se modificar, em vez de adotar qualquer uma das estratégias que a pressão social normalmente produz,
que são basicamente a conformação ou o isolamento defensivo, Renato fez alguma coisa que requeria um tipo de coragem que a maioria das pessoas não consegue mobilizar aos 20 anos, porque a maioria das pessoas aos 20 anos ainda não tem clareza suficiente sobre quem é para defender esse quem com tranquilidade. Ele simplesmente continuou sendo exatamente o que era, mas com mais intenção, mais conscientemente, como se as risadas tivessem funcionado como um espelho que, em vez de distorcê-lo, havia ajudado a definir sua imagem com mais nitidez. Havia um show específico, em um clube de Brasília onde a Legião Urbana ainda estava construindo seu público, onde isso se tornou visível de uma forma que as pessoas presentes ainda conseguem descrever com detalhes. Era uma noite de semana, o público não era grande, havia uma atmosfera de ceticismo que esses ambientes às vezes têm quando uma banda ainda precisa provar algo para uma plateia que ainda não decidiu se está disposta a ser convencida. Renato subiu no palco naquela altura toda, naquela magreza que havia sido objeto de comentário, e fez precisamente o oposto do que uma pessoa insegura faria nessas circunstâncias. Não tentou compensar nada. Não tentou preencher o espaço com energia física que não era natural para ele. Não tentou ser o tipo de presença de palco que as referências importadas sugeriam que um vocalista de rock devia ser. Ficou quieto por um momento antes de a música começar, da forma que era sua. E nessa quietude havia uma qualidade que as pessoas que estavam prestando atenção reconheceram imediatamente como autoridade. Não autoridade conquistada por fama ou por reconhecimento externo. Autoridade de quem sabe onde está e por quê. Quando a Legião começou a tocar e quando a voz de Renato saiu pelos amplificadores com aquela qualidade específica que ela tinha, aquela capacidade de soar ao mesmo tempo contida e completamente exposta, algo aconteceu no ambiente que é difícil de descrever sem recorrer a metáforas que parecem exageradas, mas que as pessoas que estavam lá confirmam como precisas. O ceticismo saiu do ar, não todo de uma vez, não magicamente, mas de forma gradual e perceptível, como quando a temperatura de uma sala muda devagar, mas você nota o momento em que percebe que está diferente. As pessoas que haviam rido, ou que conheciam as risadas, ou que tinham vindo com o tipo de distância crítica que o ceticismo produz, começaram a ouvir de uma forma diferente. Porque o que Renato estava fazendo no palco era precisamente a resposta para tudo o que havia sido dito sobre ele, não em forma de argumento ou de demonstração consciente, mas em forma de presença. Estava mostrando que a estranheza que havia sido objeto de julgamento era inseparável do que tornava a música da Legião capaz de fazer o que fazia nas pessoas. A magreza, a altura, a seriedade que parecia deslocada, a qualidade quase livresca da presença, tudo isso não eram obstáculos que ele havia superado para ser um artista de rock. Eram elementos constitutivos do artista que ele era. Eram a razão pela qual as letras soavam como soavam na voz que soavam, porque aquele corpo, aquela presença, aquele jeito de ocupar o espaço, eram a manifestação física de uma inteligência emocional específica que produzia um tipo específico de música que não poderia vir de nenhum outro lugar. Quem estava presente naquele show e havia chegado com ceticismo, foi embora com alguma coisa que é difícil de categorizar, mas que é imediatamente reconhecível quando acontece. É a sensação de ter visto alguma coisa real, de ter estado em um ambiente onde alguém fez algo sem rede de proteção, sem a armadura que a maioria de nós usa para se proteger do julgamento alheio, e de ter sobrevivido a essa exposição não apesar da vulnerabilidade, mas por causa dela. Nos meses e anos seguintes, enquanto a Legião Urbana crescia de forma que ninguém havia previsto, com a velocidade que aconteceu, o corpo de Renato Russo se tornou parte da iconografia da banda de uma forma que, retrospectivamente, parece óbvia, mas que na época havia sido objeto de dúvida. Aquela silhueta específica, alta e angular, aquela forma de ficar parado no palco com uma intensidade que comunicava mais do que o movimento excessivo de muitos outros artistas comunicava, tornou-se reconhecível no sentido mais profundo da palavra, não apenas identificável, mas carregada de significado.
associada a uma qualidade particular de presença artística que o público aprendeu a associar com certos tipos de experiência emocional que a música da Legião proporcionava. As pessoas que haviam rido continuaram existindo. Alguns nunca admitiram em voz alta que a avaliação havia sido equivocada, porque esse tipo de admissão requer um desconforto que muitas pessoas simplesmente não estão dispostas a suportar. Mas havia um silêncio diferente ao redor do assunto que era eloquente à sua própria maneira. O tipo de silêncio que ocupa o lugar onde a piada costumava estar quando a piada perdeu completamente a capacidade de soar como alguma coisa além de uma demonstração de má percepção. Havia uma jornalista que cobria a cena musical de Brasília naquele período e que havia ouvido os comentários sobre a aparência de Renato e que, com a honestidade que caracterizava seu trabalho, havia se perguntado em voz alta em um artigo se o vocalista da Legião teria a presença necessária para os palcos maiores que a banda claramente estava mirando. Era uma dúvida expressa com boa fé, não com crueldade, mas que partilhava a premissa dos comentários mais maliciosos, que era a ideia de que havia um padrão físico para o que um artista de rock devia ser e que Renato não o cumpria. Quando o Rock in Rio de 1985 aconteceu, e quando a Legião Urbana se apresentou para uma multidão que fazia os clubes de Brasília parecerem irrelevantes em escala, essa jornalista estava presente. Escreveu depois que havia entendido naquela noite que havia feito a pergunta errada, que a questão não era se Renato Russo teria presença para os palcos grandes. Era que os palcos grandes precisavam de Renato Russo de uma forma específica, que ela não havia sido capaz de antecipar porque estava usando os critérios errados para fazer a antecipação. Renato leu o texto. Quando alguém lhe mencionou em uma entrevista, disse apenas que achava que a jornalista era uma profissional séria e que estava feliz que o show havia sido bom. Sem ironia, sem a sombra de um triunfo que teria sido completamente compreensível. Apenas aquela qualidade de pessoa que já está olhando para frente há tempo demais para que o passado tenha tração sobre o presente. O que Renato Russo fez com o julgamento sobre seu corpo é uma das histórias menos contadas da sua trajetória, e talvez uma das mais reveladoras, porque a pressão para se conformar que ele recebeu era real, era social, era do tipo que age de forma difusa e por isso é difícil de localizar e de confrontar diretamente. Não havia um antagonista com rosto, havia um ambiente que comunicava, de formas que raramente chegavam à forma de declaração direta, que ele não correspondia ao que era esperado. Que a resposta que ele deu a esse ambiente foi construída ao longo de meses e de anos, em cada show, em cada gravação, em cada aparição pública, onde ele simplesmente era o que era sem pedir desculpas e sem fazer disso um manifesto. A ausência de manifesto era parte essencial da resposta. Porque fazer disso um manifesto seria dar ao julgamento uma importância que ele não merecia. Seria organizar a identidade em torno da rejeição de uma crítica. E identidades organizadas em torno de rejeições são frágeis da mesma forma que paredes construídas apenas para segurar o que está do lado de fora não têm a mesma solidez que paredes construídas para sustentar o que está por dentro. Renato construiu de dentro para fora. Usou o que era, incluindo a estranheza, incluindo a diferença, incluindo tudo que havia sido objeto de julgamento, como material de construção. E o resultado foi uma presença artística que as décadas tornaram ainda mais nítida, porque o tempo tem a capacidade de separar o que era substancial do que era apenas convenção, e o que era Renato Russo era substancial de uma forma que nenhuma quantidade de conformidade teria podido produzir. Há jovens hoje que ouvem a Legião Urbana sem saber nada sobre as risadas nos bastidores de Brasília em 1984. Sem saber sobre os comentários, sobre as dúvidas, sobre o ambiente que comunicou de formas diversas que ele não era o tipo certo de pessoa para o tipo de coisa que estava tentando fazer. Ouvem apenas a música, sentem apenas o que a voz faz quando encontra as letras, e as letras encontram a melodia, e tudo isso encontra algum lugar dentro deles que estava esperando por exatamente aquilo. Essa é a resposta que Renato Russo deu. Não em palavras,
não em um momento único e dramático que pode ser isolado e descrito com precisão cirúrgica, mas em uma carreira inteira construída sobre a recusa silenciosa de ser outra coisa além do que era. Em shows onde ele ficava no palco com aquela presença que havia confundido as pessoas que esperavam outra coisa e que revelava para quem estava disposto a ver que presença de palco não tem uma forma definida, tem apenas graus de verdade. A surpresa que a reação de Renato produziu nas pessoas que esperavam outra coisa não foi surpresa de um momento. Foi a surpresa acumulada de perceber ao longo do tempo que haviam subestimado algo por estarem medindo com a régua errada, que a estranheza que havia parecido obstáculo era na verdade o que tornava possível tudo o que viria depois, que o corpo magro e alto que havia sido objeto de comentário era a silhueta que ficaria associada para sempre a algumas das músicas mais importantes que o Brasil produziu no século XX. Isso é o que acontece quando alguém tem a coragem rara de não se encolher diante do julgamento alheio. Não a coragem barulhenta de quem confronta e declara e reivindica. A coragem quieta de quem simplesmente continua, de quem acorda no dia seguinte à risada e vai ensaiar, de quem sobe no palco com o corpo que tem e a voz que tem e a inteligência que tem e confia que isso é suficiente, não porque alguém confirmou que é, mas porque sabe, lá em algum lugar onde as opiniões externas não chegam facilmente, que é. Renato Russo sabia. E o Brasil inteiro aprendeu com o tempo e com as músicas que ele estava certo.